Sabe aquele lançamento que tinha tudo para dar certo? Vendeu bem, mas terminou com o especialista e o coprodutor brigando por causa de dinheiro. Porque fulano trabalhou menos que ciclano. Isso acontece todos os dias no mercado digital. Muitas parcerias milionárias acabam não por falta de vendas, mas por falta de clareza no acordo inicial. Se você é especialista ou coprodutor, precisa entender uma coisa: o combinado realmente não sai caro, mas o combinado de boca, esse sai caríssimo. Eu sou Eduarda Machado, advogada do direito digital, e hoje eu vou te ensinar de forma técnica e prática como estruturar um contrato de coprodução que vai blindar o seu negócio e definir a divisão dos lucros. Isso para evitar dores no futuro. Primeiro ponto que precisamos garantir: a coprodução é uma parceria comercial, mas se ela não for muito bem estruturada, a justiça vai entender como uma sociedade de fato, ou seja, aquela sociedade que não estava registrada no contrato social, mas era uma sociedade. E por que isso é tão perigoso? Porque em uma sociedade de fato, você vai acabar dividindo as dívidas, inclusive dívidas pessoais do seu parceiro. Por isso, o contrato ele precisa deixar claro que vocês têm sim um objetivo em comum, que é o lançamento daquele infoproduto específico, mas que as empresas são independentes. Não use modelos prontos de internet. Um contrato genérico não prevê a especificidade de um tráfego pago que estourou o orçamento, ou então um expert que não entregou os criativos a tempo. O papel do advogado é justamente entender cada caso e prever os problemas antes que eles aconteçam. Agora vamos falar do que gera mais briga: a porcentagem. É muito comum nós vermos em contratos genéricos ou ouvir por aí falando que vamos dividir 50-50. Beleza, mas 50 de quê? Do faturamento total? Do faturamento bruto ou líquido? De quais despesas exatamente? Se o contrato diz 50% do total e você, coprodutor, pagou o tráfego do seu bolso, é óbvio que você vai terminar esse lançamento no prejuízo. Como advogada, a minha recomendação é sempre detalhar a base de cálculo o máximo possível. Por exemplo, defina quem paga o tráfego. É investimento do coprodutor? É investimento do expert? É dividido? Vai sair do caixa do projeto? Os impostos e taxas. Quem vai emitir a nota fiscal? O split de pagamento da plataforma, como por exemplo, Hotmart, Qlify, Eduz. Você já precisa separar esses valores. Isso tudo é custo. E toda a responsabilidade tributária fica para quem? Clareza é o pilar da sustentabilidade do seu negócio digital. O contrato deve prever exatamente quando, como, o que e aonde vai ser dividido cada detalhe da estratégia. Um outro ponto crucial é a responsabilidade. O especialista acha muitas vezes que o coprodutor ele vai fazer mágica, que ele vai pegar o projeto e vai vender muito. Vai ser o maior lançamento de todos os tempos. Enquanto isso, o coprodutor também está achando que o especialista vai se dedicar muito àquele projeto e vai gravar mais de 50 stories por dia falando sobre aquilo. E é por isso que a gente precisa alinhar as expectativas e também deixar um escopo pronto no contrato. Para ter a credibilidade profissional, teu contrato precisa de um anexo do escopo das tarefas práticas acordadas entre vocês. Por exemplo, exemplos práticos e bem tranquilos de ser feitos. O expert, que é o nome e a cara do projeto, deve entregar X vídeos por dia falando sobre o assunto do lançamento. Isso até a data limite do dia tal. Por outro lado, o coprodutor é quem vai ser o responsável por todo o tráfego e marketing. Por isso, precisamos entender aonde ele vai aplicar essas estratégias. Vai ser tráfego pago no Meta Ads, TikTok Ads? Vai ser tráfego pago em estratégias de e-mails? Vai ser estratégia de network ali pelo conhecimento do coprodutor? Como vai funcionar a atividade de cada um? Se isso não tiver escrito, não existe cobrança justa. Você vai cobrar o quê se vocês não firmaram nada? E se uma das partes não fizer, você vai fazer o quê? Agora, se tem um escopo no contrato, você irá prever multas contratuais. Então, se a parte não cumprir
cumprir com as suas tarefas, que é a obrigação dela, você recebe multas por isso. Até porque não vai adiantar de nada você entregar 50 stories, ou então você fazer todas as estratégias de coprodução e o outro não fazer sua parte. É óbvio que o faturamento final não vai fechar, não vai ser igual o que seria se os dois se entregassem totalmente aquilo que foi combinado. Eu sei que ninguém entra num casamento pensando no divórcio. No direito digital, nós precisamos ser realistas. Assim, chances do lançamento ser um fracasso. E aí? E se isso acontecer? E se não vender nada? E se o especialista que tá dando a cara a tapa desistir no meio do caminho? Ou então, e se o coprodutor não quiser mais, não vê mais sentido naquilo? É muito importante nós termos uma cláusula de rescisão. É claro, todos os modelos de contratos têm. Mas será que ela está correta? Essa é a cláusula mais importante do seu contrato. Ela precisa estar escrita da melhor forma para garantir a sua paz de espírito caso o pior cenário aconteça. Ou seja, essa cláusula de rescisão é que a gente não fala somente de multas, a gente não fala só do pagamento de um para o outro porque desistiu, porque não quer mais, porque isso é muito claro, é óbvio. Mas e o que foi feito até agora? Como vai ser definido quem fica com os ativos digitais? Porque ativos digitais hoje em dia é muito dinheiro. Quem fica com a lista de e-mail dos leads? Quem fica com o CRM? Quem fica com o formulário de interessados, o canal do YouTube? E o quanto que o Instagram das duas partes cresceu nesse tempo? Sem isso definido, você não pode trabalhar a rescisão. Porque senão seria o mesmo de você trabalhar meses construindo uma audiência, construindo uma autoridade, construindo um público e perder tudo no final da parceria. O ressarcimento de custos, o ressarcimento de despesa não é nada comparado aos ativos digitais. A propriedade intelectual, a base de dados, a reputação e a audiência valem ouro no digital. E agora, você percebeu como um contrato de coprodução precisa ter muitas especificidades que outros contratos não têm? Vai muito além do papel assinado, né? Ele é basicamente a estrutura de toda a produção digital. Se você aí quer ser visto como uma autoridade digital, comece tratando o seu negócio com a seriedade que ele merece. Não deixe o seu lucro trabalhar à base da sorte, muito menos a sua reputação. Se você ficou com alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei nesse vídeo, você pode comentar aqui que eu vou responder com todo o carinho e todo o detalhe do mundo. Agora, se você quer entender mais sobre blindagem jurídica no ambiente digital, se inscreve nesse canal aqui. Toda semana eu trago um conteúdo novo para vocês. E olha, é de graça, tá?